Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de ler um trecho para vocês que está no livro de Judas, não o Iscariotes, né? Não Judas que traiu Jesus, mas o outro discípulo Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, né? Está aqui anterior ao Apocalipse. E olha só o que está escrito. Judas, capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim: Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Bom, eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre os ateus ou sobre aqueles que duvidam, né, da palavra. Tem muitos ateus que, na verdade, até queriam acreditar, né? Mas ficam ali, tipo, ai, será que eu acredito ou não acredito? E querem provas e não sabem como pedir provas de Deus. E aí ficam ali, tipo, ai, não acredito, mas no fundo, querem acreditar. Na Bíblia fala que nós temos que ter compaixão daqueles que duvidam. Às vezes eu vejo alguns debates, algumas coisas de cristãos versus ateus, ateus versus cristãos, né? E muitos ali, tanto do lado dos ateus quanto do lado dos cristãos, querem dar o fecho, né? Dar a lacração, aquela resposta que vai ser assim, ó, esse aí, ó, acabou com todos os argumentos do outro. Mas não é sobre isso. A Bíblia não é sobre quem lacra mais ou quem, né, quem dá o fecho maior, quem dá aquela palavra que vai deixar o outro sem palavras. Não é sobre isso. É sobre a salvação. E Deus, tudo que Ele quer é salvar as pessoas, salvar todos aqueles que se achegam até Ele. E eu acredito que muitos se tornam ateus porque buscam a Deus em um certo período e não tem respostas, ou por algum trauma de infância, alguma coisa, sei lá, alguma coisa aconteceu, ou porque também nunca foram apresentados a Deus e não acreditam. Alguns talvez sejam um pouco até soberbos, digamos assim, achando que se colocar a dependência ou a confiança em Deus vão se tornar um pouco mais fracos, as pessoas já vão compará-los a um fanático, ou uma pessoa fraca que precisa de alguém para o salvar, né? Mas não é nada disso, sabe? Ser cristão, sabe, ter a sua confiança em Cristo é a melhor coisa que existe na Terra, a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Isso eu falo assim com toda certeza, sem dúvida nenhuma a respeito disso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi conhecer a Cristo. A melhor, mesmo diante de um casamento maravilhoso que eu tenho, mesmo diante de uma família maravilhosa que eu tenho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, de todas as coisas materiais que Deus já me concedeu, nada se compara a ter Deus na minha vida, nada, nenhuma outra coisa supera isso pra mim. Sabe, eu posso perder qualquer outra coisa, eu só não posso perder a Cristo, só Ele. Então, assim, quando a pessoa conhece esse amor, esse verdadeiro amor, onde nada mais importa, tudo muda completamente. E às vezes eu percebo que algumas pessoas têm muita dificuldade de acreditar, sabe? Porque talvez já tenham feito alguma prova de Deus assim, e Deus não respondeu, falou, ah lá, ele não existe. Só que nós temos que entender que Deus, Ele é o criador de todo o universo. Ele criou todas as coisas. Então, por que nós nos achamos no direito de chegar a Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa, sabe? Com toda arrogância. Ah, se o Senhor existe mesmo, então faz isso, então faz aquilo. Então, me prova. Então, não é assim que funciona com Deus. Não adianta a gente chegar, eu mesma já falei brava com Deus algumas vezes, já pedi perdão por isso, sabe? Mas não adianta a gente querer as coisas na força do nosso braço. Deus não tem que provar nada para nós. Ele não precisa provar nada para nós, somos nós que precisamos dele. Então, a gente tem que se colocar, desculpa a palavra, mas a gente tem que nos recolher a nossa insignificância diante dele. Nós somos isso aqui, o pó da terra. Dá um sopro, acabou, gente. Foi, já era, terminou. Mas Deus, Ele é eterno. Ele é antes da gente existir e continuará sendo depois de nós. Então, nós temos que ser humildes. Os humildes alcançarão a misericórdia de Deus.
Sabe, se alguém quer fazer prova de Deus, da sua existência, se ele realmente existe, tem que ser humilde, até na forma de pedir e continuar insistindo até encontrá-lo. É como se você estivesse em busca de um tesouro, da maior e melhor coisa da sua vida. Então você tem que ir com o coração sincero, com toda a humildade dentro de você e falar assim: Senhor, eu não consigo acreditar, eu não sei o que eu posso fazer, sei lá, mas eu queria acreditar. Se o Senhor existe, por favor, me dá uma prova, me dá uma direção, me mostra que o Senhor existe. E aos poucos ele vai te mostrar, sabe? Ele mesmo fala em sua palavra: quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E Jesus também diz que qualquer que for até ele, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Então, se você quer conhecer o Senhor, ou se você tem dúvida se ele realmente existe, vá com toda a humildade do seu coração até ele e fala: Senhor, Deus, ou sei lá, fala, sei lá, Criador, sei lá, que palavra você quer usar, mas fala: eu preciso saber se isso é real mesmo, se isso que essas pessoas dizem é realmente verdade, porque se for verdade, eu tenho que mudar tudo. Muitas pessoas, eu acredito também, que talvez tenha medo, né, de ser verdade isso e ter que mudar tudo, porque se for verdade, ele for olhar para a sua vida, vai falar assim: então minha vida está toda errada. Eu estou diante de um Deus que existe, que vê todas as coisas, e eu faço tudo errado. Ou aqueles que também fazem tudo certo, porque tem muitos ateus ou muitas pessoas que não acreditam em Deus, que também são pessoas boas, pessoas de bom coração. Mas ainda assim, todos nós necessitamos de Deus. Não há ninguém perfeito a não ser Ele. Todos nós precisamos da sua salvação. Então, se você quer ter a certeza, se você quer saber se Deus realmente existe, vá com humildade diante dele. Fala assim: Senhor, Deus, muitos dizem que você existe, muitos falam com convicção, mas eu preciso saber. Se o Senhor existe, me mostra que o Senhor existe. Eu quero acreditar, mas eu não consigo acreditar em nada disso. E eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você, amém? Então não desista de Deus, porque eu tenho certeza que Ele não desiste de você. E Ele vai lutar por você até o seu último dia de vida. Até a sua última respiração, Ele vai lutar para alcançar o seu coração. Amém? Então é essa a palavra de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.